Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma segunda-feira, uma nova semana começando, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa segunda-feira. E os grãozinhos trazem para a gente hoje o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor, e lhe disse: Vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis disse: Minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Leitura de São Marcos e São Mateus. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Um fato irrecusável é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia de outro. De onde é preciso tirar essa consequência rigorosa de que, se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal expressadas, mal compreendidas ou não são dele. Admira-se, com razão, ver nessa circunstância Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes e, de alguma sorte, renegar sua mãe. No que tange a seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Espírito pouco avançados, não tinham compreendido a sua missão. Sua conduta, a seus olhos, era bizarra e seus ensinamentos não lhes haviam tocado, uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles. Parecia mesmo que partilhavam até um certo ponto das prevenções dos seus inimigos. É certo, de resto, que o acolhiam mais como estranho do que como irmão quando ele se apresentava na família, e São João disse positivamente que não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura por seus filhos, mas é preciso convir também que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa da sua missão, porque não se a viu jamais seguir seus ensinamentos, nem lhe prestar testemunho, como fez João Batista. A solicitude maternal era nela o sentimento dominante. A respeito de Jesus, supor-lhe ter-lhe renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter. Um tal pensamento não poderia animar aquele que disse: Honrai a vosso pai e a vossa mãe. É preciso, pois, procurar um outro sentido para as suas palavras, quase sempre veladas sob a forma alegórica. Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar um ensinamento. Tomou, pois, a que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Aqui disse tudo, né, gente? Minha mãe e meus irmãos são ligados a mim pelo parentesco espiritual. Estes são meus irmãos. Esta é minha mãe. São aqueles que foram ligados a mim pelo parentesco espiritual. Maria, os irmãos de Jesus, né, que aqui a igreja não fala dos irmãos de Jesus, nenhuma das igrejas, né, mas os Espíritos trouxeram para a gente, né, essa verdade que Jesus teve irmãos também. Né? Ele era o primogênito e todos, né, tinham, vou falar assim, tinham inveja dele por conta da sua sabedoria, por conta da multidão de gente que Jesus arrastava junto a si, onde ele passava, né? Todos queriam ouvi-lo, todos queriam vê-lo, queriam tocá-lo, né? Porque todos ali tinham uma fé muito grande naquele homem simples, naquele filho de um carpinteiro, né? E todos tinham muita fé nele, acreditavam em suas palavras, mas seus irmãos não. Seus irmãos não acreditavam nele. Maria tinha por ele um amor maternal,
né? E aqui fala que Maria também não seguia, né? Nunca seguia, né, os ensinamentos dele, né? Provavelmente preocupada com os outros irmãos também, não é? Porque toda mãe se preocupa com seus filhos, mas quem são meus irmãos, quem é minha mãe? Isso aí nós temos que ver, né? Aqueles que estão ligados a nós pelos pensamentos, pela lei de amor, pela lei de caridade, né? Aqueles que estão ao nosso lado, tanto no sofrimento quanto na alegria. Esses são os verdadeiros irmãos, né? Todos somos filhos do mesmo Pai, mas nós temos, como todas as famílias, aqueles irmãos, né, que são mais próximos, têm mais afinidade com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Esses são os nossos verdadeiros irmãos. Essa é a nossa verdadeira mãe. Então tá, gente. Então vamos procurar, né, melhorar o relacionamento que nós temos entre nós, né, para que essa irmandade prevaleça, essa irmandade de amor, de pensamentos, né, de corações unidos num só propósito, propósito de caminhar no bem, caminhar no amor e na caridade, isso seja fortalecido cada vez mais. Tá bom, gente? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a questão 775. Nós estamos falando da lei de sociedade, falando sobre os laços de família. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Quer dizer, se a gente relaxar os laços de família, né, o egoísmo vai reviver, vai imperar, porque nós vamos deixar de pensar, né, na nossa família espiritual mesmo, nos nossos irmãos espirituais, né, naqueles que estão ao nosso lado aqui, né, fazendo parte da nossa caminhada, e dos que estão do outro lado, esperando a oportunidade de voltar aqui à Terra. Ou então estão lá nos aguardando no plano espiritual. Nós vamos parar de pensar nesses e vamos pensar só em nós. Nosso egoísmo, o egoísmo de cada um, vai imperar, porque não vai haver mais laço que una um ao outro, um laço de amor, um laço de caridade, nada disso vai ter importância maior do que pensar em si mesmo. Então vamos cada vez mais fortalecer os laços de família, tanto a família terrena quanto a família espiritual. Nós precisamos estar mais unidos, mais amorosos, para a gente seguir juntos na mesma caminhada, no mesmo trilho, no mesmo caminho, o caminho do amor, o caminho da caridade. Que aí sim o egoísmo não vai ter vez, não vai renascer, não vai se fortalecer em nossos corações. Tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima semana, uma semana cheia de paz, de alegria, de trabalho, de saúde, né, e muita harmonia nos nossos corações, nos nossos lares. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.